Olá, companheiros. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no nosso canal, nessa nossa playlist Jesus no Lar. Com as graças de Deus, sempre que pedimos o amparo do Mestre Jesus, dos mentores e guias espirituais, para que de uma forma serena e tranquila, possamos realizar a leitura e as singelas reflexões em torno do tema apresentado. A página de hoje tem como título O Problema Difícil e nos diz assim: entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de um rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. E o terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pelo qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. Sábio, porém, sorriu e explicou-lhes. Esse pai tem que ter sabedoria. E lhes disse assim: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias.
Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Ele conta a história que é a questão mais difícil no que se refere à procura da luz divina. É que cada um acaba se intrometendo na atividade que só diz respeito ao outro, esquecendo da sua própria. Quantas pessoas param aquilo que estão fazendo justamente para explicar ao outro como ele deve proceder, sem reparar que a sua tarefa está ali esquecida ou está sendo executada de maneira inadequada. Quando é que nós iremos fazer essa compreensão? É quando a gente fala assim, cuida do teu, né? Se cada um de nós cuidarmos daquilo que nos diz respeito, nós caminharíamos melhor e o outro também. O outro não se sentiria tão pressionado. Porque às vezes nós somos muito insistentes em querer ensinar o outro a fazer, mas a fazer dentro da nossa lógica de raciocínio. A gente chama muitas vezes o outro para fazer uma tarefa com a gente e explica o outro. Aí o outro vai fazer. Claro que cada um tem a sua criatividade e ninguém consegue repetir o mesmo esquema que está na mente do outro. Vai fazer aquilo ali, chegar no mesmo resultado, mas alguma variação, é natural. Mas a pessoa quer fica cuidando que o outro faça exatamente da maneira que ele entende que tem que ser feito. Esse é o problema. Cada um se acredita com mais verdade, com mais conhecimento do que o outro e não permita que o outro crie o próprio caminho e se responsabilize pelo que ele vai fazer. Então, somos nós. Temos que aprender a respeitar a forma pelo que o outro que deseja caminhar. A lição foi dada para todos e nos cabe caminharmos, deixarmos o outro viver como bem deseja. Não é assim? Vivo e deixa o outro viver. É quando a gente começa a compreender que a maior responsabilidade, a maior tarefa que temos nessa reencarnação diz respeito a nós mesmos. A nossa renovação, a nossa mudança, a conquistar dentro de nós o desenvolvimento, a desenvoltura das nossas virtudes, das nossas possibilidades, vencer o nosso orgulho, o egoísmo, a vaidade. Isso é a nossa tarefa principal. E dentro da possibilidade, ajudaremos os outros quando o outro nos pedir. Temos que aprender a ver o outro fazer do jeito dele e assim aprendemos que todos são filhos de Deus. Todos chegarão ao Pai. E é bonito crescer com essa diversidade, com essa forma diferente de pensar. Tenhamos mais humildade e nos aquietemos dentro de nós mesmos, desejando ao outro muito sucesso da forma que ele deseja caminhar. Que Deus assim nos envolva, no sentido de muita paz, nas vibrações de respeito, de fraternidade e solidariedade com todos os outros nossos irmãos. Graças a Deus. Muita paz a todos.